Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Sérgio, professor de Química, e você está assistindo a aulalivre.net. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tratamento das águas das cidades. Toda a parte que envolve processos químicos e também processos físicos, como correção de pH e também os processos envolvidos na separação de misturas. É uma questão bastante importante, se você pegar os últimos 5 Enems, é uma questão bastante recorrente, pelo menos 3 ou 4 questões envolvendo todos esses processos. Vamos dar uma olhadinha então como é que funciona. Aqui a gente tem o ciclo das águas, né? Normalmente isso é cobrado não só na prova de Química, mas também na prova de Biologia. E aí, se você parar para pensar, o Enem tem uma abordagem de ciência da natureza que envolve não só a química, a física, mas também processos biológicos. Aqui nós temos literalmente o ciclo da água, como você pode ver. Pelo menos 2 processos que nos dizem respeito e são bastante importantes, a questão da evaporação e a questão da condensação, gerando com isso, né, armazenamento em lençóis freáticos. Esse ciclo, na verdade, se renova a cada 2, 3 dias e a gente pode perceber que essa água escoa em direção ao mar. Essa evaporação ocorre tanto nos lençóis freáticos de água doce quanto do mar, gerando com isso nuvens que depois, por condensação, por resfriamento, vão gerar de novo os mesmos lençóis freáticos, ou seja, é o ciclo das águas. Aqui a gente tem um esquema simplificado daquela captação que ocorre no rio. Você pode perceber que, por exemplo, a água de um rio não é própria para o consumo, e aí vale uma pequena explicação. Nós temos pelo menos 5 tipos de água que são bastante interessantes que podem cair em vestibular. Se eles falarem de água pura, é só H2O. Água, é uma substância mesmo, não tem nenhuma coisa além da própria água. Se falar em água mineral, por exemplo, aí nós estamos falando de uma mistura. Normalmente são águas com alguns sais dissolvidos. Se ele falar em água dura, isso é muito comum, principalmente nas regiões do Nordeste, água rica em sais de cálcio e também sais de magnésio. E se falar em água mole, aí nós estamos falando de água rica em sais de sódio e sais de potássio. Mas a água que nos interessa é a água potável, ou seja, a água que você tem na torneira, né, a água do abastecimento de uma cidade. E é sobre essa que a gente vai ver os processos de captação e transformação. A captação ocorre geralmente num rio, num lago, ela vai passar por uma grelhagem, a gente chama de macrotamização. Tamizes, na verdade, são peneiras que fazem a separação da parte sólida, grossa, do sedimento grosso, em relação à densidade desse material comparada com a da água. Então, as tamizes vão trabalhar. Nós temos aqui a bombagem, as bombas, né, que vão literalmente fazer esse processo funcionar. Passando pela macrotamização, se separa partículas maiores e aí ocorre a microtamização, ou seja, se retira partículas menores, que geralmente estão em suspensão nessa água. A gente pode, inclusive, dizer que durante esse processo são acrescidas algumas substâncias, como o sulfato de alumínio, que é um floculante. Ele vai, na verdade, provocar a formação de flocos maiores por adsorção. Não confunda absorção com adsorção. A adsorção é reunir em volta, enquanto que a absorção é trazer para dentro. O que essas moléculas fazem, na verdade, é uma adsorção, criando flocos maiores. Com isso, esse material suspenso fica mais denso e acaba indo para o fundo com mais facilidade. Aqui nós temos uma pré-oxidação, geralmente com ozônio. O ozônio é utilizado como um bactericida de largo espectro, ou seja, ele acaba matando a grande maioria dos micro-organismos presentes na água. Essa água vai passar por reagente de tratamento. Logo mais nós vamos falar sobre eles, processos químicos envolvidos, por exemplo, no hipoclorito de sódio e também no fluoreto de potássio. Se passa por um processo de filtragem, primeiro com areia. Essa água vai passar por areia, carvão ativado, literalmente atuando como filtros, né, um processo bastante físico, e depois ela vai para um reservatório para sofrer a desinfecção. É ali que se faz os controles, por exemplo, de pH, como a gente vai ver agora nos próximos slides. Depois disso, ela vai para uma central. Essa central geralmente é mais elevada para que possibilite, né, o escoamento da água com facilidade pela ação da gravidade, e aí ela é distribuída para toda a rede. O que nós podemos falar sobre a estação de tratamento de água? Basicamente, a captação é feita por bombas, logo depois vem a fase, como eu te falei, de floculação, né, onde são adicionadas substâncias, ressalto de novo, como sulfato de alumínio, já caiu no Enem 2 vezes, né, é sempre a mesma substância, ele é um floculante muito comum. Aqui vai ocorrer um processo
processo de sedimentação, aonde a parte sólida vai se depositar no fundo, e isso a gente chama de decantação ou sedimentação, passando depois para a fase de filtragem. Esses processos, só lembrando, são processos físicos de fracionamento de separação de misturas, não envolvem nenhum processo químico. Inclusive, a adição da substância sulfato de alumínio também é um processo físico, ela vai ser retirada no final, então ela não altera as propriedades da água no primeiro momento. Aqui nós temos, né, uma separação de misturas heterogêneas, que é geralmente o que é cobrado na tua prova, separação de líquidos por decantação ou por centrifugação. Decantação quando esses líquidos tiverem densidades diferentes e bem distantes uma da outra. Por exemplo, né, se a gente pensar em água e óleo, é uma mistura heterogênea. Água e óleo se misturam, mas não solubilizam. E quando a gente vai separá-los, a gente pode fazer isso por funil de bromo, também chamado por funil de decantação. Já a centrifugação é um processo que acelera a decantação, mas ele é utilizado mais para coloides, misturas que estão entre fases, né? Se você pensar maionese, gel de cabelo, sangue, são fluidos coloidais, eles não definem muito bem uma fase física, e a centrifugação é utilizada para separar principalmente coloides chamado emulsionáveis, como é o caso da maionese, como é o caso do sangue, como é o caso do gel de cabelo. Além disso, separação de sólidos de líquidos, bastante presentes nessa fase da água, né, de captação e depois de limpeza, a filtração, centrifugação e a decantação. Essa última decantação também, como eu falei antes, pode ser chamada de sedimentação, né? E a separação de sólidos, aqui nós temos pelo menos 3 processos que a gente gostaria de destacar. 4 se nós considerarmos a levigação. Levigar é arraste por água. Quando você utiliza a água, literalmente, para arrastar um sólido de densidade menor em relação a um sólido de densidade maior, a gente fala que tem uma levigação. Um bom exemplo para você guardar é o garimpeiro que usa bateia, né? Bateia é aquela peneira sem furos, né, que o garimpeiro utiliza para separar o ouro da areia. Ele pega a água do rio, faz movimento circular e a água arrasta a areia, que é o sólido de menor densidade, para fora da bateia, ficando só pequenos grãos de ouro no centro da bateia, né? O movimento, inclusive, que ele faz circular também gera uma certa centrifugação. A água acaba arrastando, né, pela aceleração centrífuga, os pequenos grãos de areia que têm uma densidade menor. A dissolução fracionada, que é utilizada também na separação de sólidos, aonde um deles é solúvel e o outro não. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o hipoclorito e também sobre o fluoreto de potássio, onde ocorre esse processo. Fusão fracionada, quando os sólidos têm pontos de fusão diferentes. É o caso, por exemplo, do enxofre e da areia. É muito comum em depósitos de enxofre você encontrar areia, né, dióxido de silício, e dá para fazer separação por fusão. Aquece a mistura, o enxofre, né, tem um ponto de fusão menor, vai passar para o estado líquido, enquanto que a areia não passa. Flotação é utilizada para separar sólidos que possuam, né, densidades diferentes. Geralmente se usa um líquido de densidade intermediária, na maioria das vezes a água. Exemplo disso, carvão, né, mineral, por exemplo, e sua cinza, sua ganga, né, suas impurezas. Se coloca num tanque, se acrescenta água, o carvão flota, ou seja, flutua, enquanto que a cinza umedecida fica mais densa e vai para o fundo. Também é um método bastante comum, onde se utiliza água em grande quantidade. Tamização é a separação de partículas sólidas, como eu falei antes, por tamizes, por peneiras. Também é chamado de peneiração, um método bastante arcaico, mas muito comum para separar minerais, por exemplo, de tamanhos diferentes. Um método conhecido como catação, esse você deve lembrar da sua mãe, né, separando lá, ou sua avó separando, né, a ganga, as impurezas do feijão, do arroz, fazer isso com a mão, né, quando se compra feijão, arroz a granel, ou seja, em grande quantidade, separado, se faz a separação manual, catação. Hoje ele é muito utilizado para a separação dos componentes do lixo, por exemplo, né? Várias cidades têm matrizes que o reaproveitamento desse lixo, né, desses plásticos, papéis, ele é separado manualmente. Esse método é conhecido como catação. E a separação magnética é um tipo de separação hoje já não muito mais utilizado para separar metais ferromagnéticos daqueles que não são ferromagnéticos. Por exemplo, na separação de minérios de ferro da areia ou minérios de ferro de outros metais que não sejam atraídos por um ímã. Mas
Uma das coisas que deve ser cobrada, principalmente no tratamento das águas, são as correções de pH, o que a gente chama de acerto de pH. Né? Você deve lembrar que numa escala 25 graus, a escala de pH vai de 0 até 14. Substâncias com pH inferior a 7 são consideradas ácidas, substâncias com pH superior a 7 são consideradas básicas. Se o pH for exatamente igual a 7, a gente considera esse meio neutro. É o caso da água, por exemplo, que você tem em casa. Em tese, a água deve ter pH neutro, ou seja, pH igual a 7. Durante o seu tratamento, durante os processos químicos que envolvem o tratamento, a adição de hipoclorito de sódio acaba causando uma pequena elevação no pH da água, deixando ela levemente alcalina. A mesma coisa acontece com o fluoreto de potássio, que é adicionado à água para tratamento dentário. Não sei se você tem essa informação, mas a gente utiliza fluoreto de potássio na água da cidade, isso é uma lei, inclusive já foi cobrada no Enem, para que você tenha flúor para toda a população. Então é mais fácil colocar o fluoreto de potássio na água. Ele é um regulador de pH, né? Ele vai criar um pH levemente ácido. E aí você compensa aquele pH do hipoclorito que era levemente básico. Em suma, os tratamentos de água são processos, na verdade, físicos com uma pequena parcela de processo químico que basicamente envolve o tratamento e correção da parte de pH. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nos vemos por aí. Um abraço.